E o nosso convidado de hoje é um jovem rapaz maravilhoso, muito estudioso, que aceitou o nosso convite para o nosso bate-papo. E desde já eu convido você que não está inscrito no nosso canal, inscreva, deixe seu like, ative o sininho se puder, compartilhe o nosso link. Eu vou sentar, olha só que cenário da natureza maravilhoso, muita planta, tem até pimentinha aqui para quem gosta de galinha. Olha só que espaço maravilhoso. Como vamos falar sobre o professor? Tem livros, tem aqui essa chaleirazinha, ó, que lembra assim épocas antigas, ou seja, tá um cenário assim voltado para você, professor. Desde já eu parabenizo a todos os professores que estão conosco. E para começar o nosso bate-papo, eu quero chamar o nosso convidado que tem várias formações e ele vai falar um pouquinho sobre alguns artigos da Constituição Federal e do ECA. Ô Adriano Santos, por gentileza, pode sentar. A nossa, obrigado, professora Cleo. Isso aqui não é cenário, é um quintal aqui mesmo, maravilhoso, que corrobora aqui para o nosso bate-papo. A gente vai tomar um cafezinho, temos aqui um bolo, um café, não é isso? E esse é o objetivo do nosso bate-papo. Lugares assim da natureza, lugares descontraídos, lugares ao ar livre. Então a gente agradece sempre a Deus e agradece a você por ter aceito o convite para o nosso canal Bate-Papo com a Cleo. Então gostaria agora que você se apresentasse, por gentileza. Pois bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês irão apreciar o nosso bate-papo com a Cleo, professora Cleo. Bom, eu me chamo Adriano Santos, né? Adriano Souza dos Santos, Cleo. Eu sou natural de Teresina, estado do Piauí. Todavia, eu vivo na cidade de Santo Antônio do Descoberto desde 1994, quando aqui cheguei com a minha família, aos 8 anos de idade. Daí, então, a maior parte da minha vida foi voltada a Santo Antônio mesmo, né? Eu sou professor há 18 anos já, sou professor de línguas, né? Língua portuguesa e línguas estrangeiras, como inglês e espanhol. Sou bacharel em Direito. E tento atrelar, linkar o nosso dia a dia do lado educacional com esse lado permeado no direito também, nesse âmbito, né? Já trabalhei em várias escolas do estado de Goiás, aqui em Santo Antônio do Descoberto, né? Atualmente eu sou professor efetivo do quadro da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, sou professor concursado há pouco tempo lá e inclusive estou lotado lá no Colégio da Polícia Militar do Estado da Bahia. E é um enorme prazer contribuir com vocês, tanto cultural quanto socialmente, para o nosso canal. E desde já agradeço imensamente pelo convite. Nós que agradecemos, né? Tanta formação. Obrigada, Adriano. E esse bate-papo com certeza será enriquecedor. Eu percebo no Adriano assim o quanto ele gosta de ser professor. Porque ser professor está no sangue. Muitos dizem assim, eu vou ser professor, mas assim, o professor de verdade está no sangue, que luta por uma sociedade justa e igualitária, como nós falamos. E você é esse exemplo de pessoa, não é isso? Com 3 formações aí, né? A gente só tem a contribuir com o nosso canal. Então agora eu gostaria de saber quais são os artigos que você trará para a gente, que nós sabemos que a pandemia Covid-19, infelizmente, acentuou vários problemas que nós já tínhamos no cenário de Brasil, digamos assim, né? E desde o ano, temos quase 2 anos de pandemia, desde o ano passado que nós começamos as aulas remotas e por um lado atendeu um público, mas por um outro lado deixou de atender em função da internet, que até hoje continua sendo um problema para as aulas remotas, não é isso, Adriano? É verdade, eu só me esqueci de parabenizar a nossa classe, né? A classe que forma as outras classes. Feliz Dia do Professor, né? O nosso 15 de outubro dedicado com muito amor e carinho a todos nós profissionais lutadores da educação. Bom, professora Cleo, eu irei inicialmente começar pela nossa Constituição Federal, que é a Carta Magna do nosso país, né, a CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o ano em que foi promulgada, pelo artigo 205, os artigos 205 e o 206, né, onde Hans Kelsen, que é o filósofo e jurista alemão, ele traz a Constituição como no topo. Então, todas as demais leis têm que respeitar quem está no topo, ou seja, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição. E, ademais, nós traremos também o artigo 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394 de 1996,
né? E também nós falaremos sobre o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, né? Observe que essas duas últimas, elas foram elaboradas, né, pelo Legislativo brasileiro e na mesma década, na década de 90. Então nós já vimos aí uma grande ascensão e a preocupação dos nossos governantes com esse olhar voltado para a nossa educação. E brevemente também nós falaremos sobre a questão pandêmica, né, que nós já vivemos aí há quase 2 anos, e um superficial e breve comentário sobre a educação de jovens e adultos, contido lá no artigo 37 da mesma lei, Lei de Diretrizes e Bases, 93, 94 e 96. Tá, excelente, nossa, muito bom, né, falar já com um advogado, digamos assim, na verdade, falando sobre lei. A LDB é uma lei realmente bem interessante sobre educação, você vai falar sobre a Constituição. Então, assim, no âmbito assim, da Constituição, o que fala sobre a educação? Bom, trazendo um adendo ao artigo 205, ele fala, né, de forma bem explícita e literal, que a educação ela é uma incumbência, uma responsabilidade, né, obrigação tanto do Estado quanto da família. Lá no direito civil a gente vê também. Família, muito Exatamente. interessante. No direito civil fala que a família é a base da sociedade. Então são duas obrigações, do Estado e da família. Um ponto importante que você falou sobre essa questão da família. Porque que nós estamos vivendo hoje, que infelizmente as crianças sumiram da escola, não é verdade? Daí a importância da família fazer esse acompanhamento e não deixar nenhum momento que o seu filho fique sem estudar. É verdade. E tanto é que as obrigações elas são atribuídas porque a responsabilidade, por consequência, também, nós veremos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela pode ser atribuída não somente ao Estado, mas também à família, que pode ser os pais, o pai e a mãe, ou os responsáveis. No momento, quem tem responsabilidade sobre aquele menor. Quem tem a tutela sobre eles, né? Aqui no artigo 205 fala, é isso que nós estamos comentando, né? Que a educação é direito de todos, né? Então, papai e mamãe, nenhuma criança pode estar fora da escola, é obrigação da gente, enquanto pais, enquanto mães, né? O Estado tem que oferecer as condições e estruturas adequadas para a criança estudar, e o adolescente também. Então é dever do Estado e da família. E será promovida e incentivada, lá no artigo 205, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo do exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, a gente vai se aprofundar muito mais, é justamente isso que fala o artigo 205, né? Incumbências do Estado. O Estado deve ofertar ensino gratuito e público, né? Isso tudo traz de modo pretérito ao que nós contribuímos, como os nossos impostos, os nossos tributos, e como retorno disso tudo, o Estado deve, como minimamente fazer, retribuir dessa forma. E os pais têm que fazer a sua parte também. Isso, interessante. Nós sabemos que desde a pandemia, as escolas, né, criaram um novo formato para que essas crianças, esses estudantes não fiquem sem estudar, não é isso? Então, como você falou muito bem, só que nós estamos vendo por aí, que muitos dizem assim, não, mas eu não vou mandar meu filho para a escola não, porque ninguém está aprendendo nada. E nós sabemos que esse formato de aulas remotas, desse formato virtual, ele não vai acabar quando acabar a pandemia, porque é um formato, digamos assim, do futuro. É um formato onde, se a criança tiver oportunidade, tiver internet, ela pode ver outras oportunidades, outros vídeos, digamos assim, ela pode pesquisar sobre aquele assunto e adquirir muito mais conhecimento. Sabemos sim que a presença ali do professor é de suma importância, ninguém substitui o professor, mas devemos sim aderir a esse formato, apropriar-se desse formato com os nossos estudantes. Não deixe o seu filho sem estudar. Desde o ano passado nós temos feito vídeo, eu fiz vários vídeos falando da importância desse formato, da importância de que seu filho não fique sem estudar. Aqui nós temos, além do Adriano, como nós estamos assim numa área bem interessante, temos cachorro, temos cavalo, ou seja, é um ambiente assim maravilhoso. Eu estou super assim agradecida a Deus por esse bate-papo bem descontraído, que é o objetivo do nosso canal. É verdade, e é bem gostoso mesmo a gente fazer alguma coisa
atípica, fora do usual que a gente está acostumado a fazer. Bom, depois do 205, nós pegaremos aí, resumidamente, o artigo 206 da CF, né, da Constituição de 88, onde fala que tudo deve ser calcado baseado na liberdade, né, no livre acesso. Então, são vários incisos. Tem do inciso 1 primeiro ao inciso 5º, ao inciso 6º lá da 206. E o artigo 10, voltando lá da LDB, o artigo 10, no artigo 10, inciso 10, ele fala sobre a questão do acesso da criança, né? Onde a criança está culminado, o artigo 10 da LDB está culminado com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a criança tem o pleno direito de estudar na residência mais próxima de sua casa, né? Não somente a criança em si, mas se tiver algum irmão, por exemplo, que a lei fala, ela deixa bem explícito que o Estado tem a obrigação também de manter o irmãozinho delas, desde que esteja na mesma série ou no mesmo ciclo, né, dentro da mesma Todos escola. possam estudar na escola mais próxima de sua residência. Exatamente. E seus irmãos também sejam contemplados. Voltando a falar que nós estamos vivenciando nesse período, tem algumas escolas que irão retornar, já estão com formato híbrido aí, até que toda a população seja vacinada. E o que mais está prevalecendo no momento é o formato das aulas remotas, não é verdade? E nós sabemos que a principal dificuldade nesse formato das aulas remotas é a questão do acesso no que tange à internet, não é isso, Loito? Verdade. Bom, e com essas políticas públicas que já chegarem aí, voltadas à educação, nós temos a LDB, nós temos a Constituição, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa situação da pandemia, como você bem mencionou, nós já tínhamos todos esses problemas, né? Só que a pandemia, ela regurgitou praticamente e mostrou para a sociedade o que de fato o nosso alunado ele enfrenta todo dia. Seja a condição de acesso, de permanência na escola, né? Você vê aí muitos alunos que iniciam, isso é típico da EJA, que nós falaremos em breve, inicia o ano escolar, porém não conclui o ano. A questão da evasão escolar. Evasão, isso que eu ia falar. Nós sabemos que Exatamente. estamos no século XXI, mas infelizmente ainda temos um número muito grande, no que tange a evasão escolar, ainda temos um número muito grande de pessoas analfabetas Sim. no país. Temos os analfabetos funcionais, na cerca de verdade. 38% da população, Quantos? né? 38% é cerca da população 38%. funcionais. Aqueles que leem, porém não compreendem de fato a modo de interpretar o que um simples enunciado diz, né? E você tem o número dos analfabetos, aqueles que nunca frequentaram? Olha, eu, se não me engano, tenho que checar a informação, mas chega a quase 10% Da população ainda. cerca de 20 milhões ainda. De né? brasileiros. Tenho que checar, mas é quase isso mesmo. Que não tem acesso à educação. Aí você falou também dessa questão da evasão. Antes, você vai falar um pouquinho sobre a EJA? Sim, daqui a pouquinho, né? E a questão da pandemia. Então, quer dizer, se essas políticas públicas elas já existiam, né? Elas já contribuíam com a pandemia de modo positivo, eu falo assim até meio ironicamente, mas ela trouxe esse lado positivo, até porque a questão da preparação dos docentes, né? Mas a reinvenção daquilo em que, por exemplo, o Estado, ele deve de fato, a pandemia ele veio pressionar mais o Estado para que de fato, por exemplo, nós temos aí alunos que não têm energia, uma simples energia elétrica dentro de casa, a água potável, que é água encanada, o que dirá a internet, né? E isso é obrigação do Estado. Olha o 205 entrando aí, lá da Constituição. Dever do Estado, primeiramente já fala, e da família. Bom, eu sou pai, minha obrigação é de matricular a criança ou adolescente na escola. Fiz a minha parte. E o Estado, o que ele tem a fazer, a colaborar e a me ajudar enquanto família a deixar o meu filho ou a deixar a pessoa que eu cuido, que eu tenho sob tutela, lá. Bom, tem alguns programas, Cléo, por exemplo, que o governo faz em alguns estados brasileiros, em que eles não têm acesso, por exemplo, no sistema
EAD híbrido, o híbrido ele é metade, né, uma parte na escola e outra em casa. Mas a questão online, então o governo, né, eu falo enquanto Estado, o nome do governo, ele imprime todas aquelas atividades, que eu acho que é o que mais acontece para esse tipo de pessoas que ainda não têm acesso nenhum aos meios de comunicação, tá. as TICs, né? Então, como você está falando, a pandemia trouxe esse problema mundial, né? Exatamente. Todo o mundo está vivenciando essa situação. Lógico que alguns países conseguiram adquirir um formato mais rápido, que atendesse melhor aos estudantes, outros países ainda estão aí tentando imprimir esse formato, digamos assim. Mas, no geral, o que nós podemos perceber? Que a pandemia, ela enfatizou essas questões que nós já tínhamos. Quando nós tínhamos a escola presencial, algumas questões ficavam mais fáceis, né? Amenizavam, digamos assim, amenizava, o aluno ia para a escola, tinha isso, tinha aquilo. E hoje, com a questão das aulas remotas, o sistema híbrido está tentando aos poucos, não é? Minimizar várias questões da internet, o que nós estamos vivenciando. Muitos alunos não têm internet, como você falou, se não tem nem luz na sua casa, vai ter internet, vai ter um bom celular, vai ter um bom computador? É verdade. Então são aspectos que são mais que reais, são de forma concreta. Por isso que o nosso tema, por exemplo, ele são os direitos educacionais no Brasil, o que temos prescrito, né? Ou seja, o que tem na lei e o que realmente, de fato, é vivido na sociedade escolar brasileira, né? Do que adianta o Estado te oferecer bonitinho no que está prescrito dentro da lei, se ele não cumpre a parte, como aqui, por exemplo, no artigo 53 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 90. Ele fala bonitinho lá que a criança e o adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento, beleza, tranquilo. Só que se eu não tiver, por exemplo, se eu sou aluno de zona rural, se eu sou pai de zona rural, e eu não tenho a condição de levar o meu filho à escola, e se o Estado não me oferece um simples transporte para que leve, não tem como, né? Está prescrito, é um direito, certo? E líquido também. Mas que na realidade isso acontece muito, viu, professora Cléo, nas situações ribeirinhas, por exemplo, no norte do Brasil, no Pará, no Amazonas, onde aqueles alunos, o transporte escolar, em muitos casos, é feito por barco, né? Barco, né? Isso, e assiste o Globo Rural aí vê isso também. Mas tem lugares em que não conseguem se chegar, né? E voltando à questão do professor, que nós somos guerreiros, já vi professores em reportagens que gastam combustível do seu próprio bolso, vão a cavalo, vão a pé, em busca daquele aluno, porque eu acho que se perder um aluno para qualquer questão, é até emocionante falar isso, um professor é uma grande derrota, né? Da mesma forma, se você conseguir mantê-lo na escola. Então, o que tem prescrito é uma coisa na lei e, em muitos casos, o que vivenciamos é outra. Quando nós falamos de Estado, nós falamos a nível de Brasil. Nós Isso, estamos de modo especificando aqui nenhum Estado, não estamos assim querendo enfatizar não. nenhum Estado. Nós estamos falando a título a nível de Constituição, a nível de Brasil, na comemoração pelo Dia do Professor. Professor esse que tem sido desafiado todos os dias nesse novo formato. Eu conheço professores que nunca tinham feito nem um videozinho em casa, nem muito menos gravado num áudio, e de repente eles se transformaram. Eles conseguiram fazer diferente daquilo que eles já vinham fazendo há algum tempo. Tem até, Adriano, uma poesia da Cora Coralina, que eu gosto muito, que ela diz Autora assim... goiana, de cidade de Goiás, né? Na margem do Rio Vermelho. Isso, ela diz assim: nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Cora Coralina, aprendi, nós estamos todos os dias aprendendo a viver, e essa pandemia trouxe novas perspectivas, lógico, trouxe medo, insegurança, incertezas, angústia, mas ao mesmo tempo nos tirou da zona de conforto. Com certeza. Não é verdade? Então, assim, eu quero parabenizar a muitos professores que criaram situações. Eles têm professor com canal, eles têm professores postando vídeo, que realmente se descobriram nesse formato. Eu sou um exemplo desse professor, que até então eu tinha feito um vídeo na vida e de repente falando sobre o nosso formato, chamando
os pais, para que seus filhos não ficassem assustado. Hoje nós estamos aqui no canal Bate-Papo com a Cleo. É verdade. E se você, como você acabou de falar, se você permanecer na monotonice, né, da zona de conforto, você não estaria aqui. Inclusive fomentando demais profissionais. Eu recentemente vi uma reportagem acerca disso, que tem professores hoje que ajudam de modo indireto, segundo eles imaginam, mas eles fazem lá um simples vídeo, cujo eu vi ontem, por exemplo, uma professora de matemática dando aula para os alunos e montou o canalzinho dela, mas tinham alunos de outros estados que iam prestar concursos públicos e aproveitando essa deixa aí do canal da professora. Então, a reinvenção foi muito bacana. É porque a gente percebe, por exemplo, minha filha era nesse formato aí de aulas remotas. A gente percebe que tem assuntos assim que nós teríamos que ter visto muito bem naquela série e que nós não passamos direitinho. É verdade. E que isso nos prejudica hoje, até mesmo no ensino superior. Sim, sim. Então, assim, a educação é uma conquista de todos nós devemos valorizá-la. Não deixe seu filho ficar sem estudar, seja o formato que for, ele vai estar absorvendo com certeza alguma coisa daquele formato. E esse formato virtual, ele não vai acabar. Ele é dificultoso para quem não tem internet? Mas ao mesmo tempo, ele leva a criança, ao estudante, a buscar novos horizontes. Aí, além do que o professor prescreve, que nós sabemos que o professor é um elo de conhecimento. Sim, é verdade. Ele é a ponte, né? Não vou falar na questão pleonasmática, que é um elo de ligação, porque já está no sentido literal, mas ele é a ponte realmente que liga, né, uma situação à outra. E é de extrema importância. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui tentando mostrar, nós estamos mostrando que, tanto nós também, viu, Cleo, da profissionais da educação, nós temos, em outra oportunidade a gente até poderá ver sobre a questão dos direitos, né? A questão de salário, piso salarial, a questão dos professores. Mas hoje a gente vai falar dos alunos. E para a gente complementar, Cleo, eu falarei um pouco sobre a EJA, né? Isso, e a educação. Olha só, o nosso bate-papo tem um formato curto, como vocês já Sim. sabem, mas o bate-papo aqui com a Adriana Bem descontraído. é tão bom que nós já estamos assim, quase findando por causa do tempo. Já tem 25 minutos, não é isso, meu bem? De bate-papo, não é verdade? Então pode falar sobre a EJA. Exatamente. Também, eu gosto demais, eu tenho um olhar muito atencioso sobre a EJA. Inclusive, Cleo, eu não sei se cheguei a te mostrar, foi o tema da minha monografia, né? A monografia do curso de Direito. Nossa, olha só. Exato. Faculdade Dom Pedro II, os direitos educacionais da educação de jovens e adultos, uma análise entre o prescrito e o vivido nas escolas públicas do município. Muito interessante, olha só que trabalho. Aqui eu delimitei, né? Porque como eu finalizei o curso lá, eu tive que delimitar o tema e especificar, né? Aqui a gente está falando de modo geral. E eu iniciei em Brasília, fiz cerca de 90% do curso em Brasília, mas como no início desse vídeo eu falei, eu fui aprovado em concurso público, então eu tive que transferir praticamente a minha vida inteira para lá. Então você já concluiu o curso de Direito? Já, isso, tem 2 anos já, né? 2019. Ah, então você já... Eu sou bacharel. Ah, tá, Exato. perdão, no início eu tinha falado que... eu verifiquei essa questão. Então, enquanto outros colegas, né, faziam a sua tese monográfica voltado a direitos prisionais, por exemplo, baseado no Código Penal, no Código de Processo Penal, eu trouxe a sardinha para o nosso lado, porque como eu já sou professor, né? Já é professor, exato. Tenta o quê? Viabilizar, tenta minimizar Exatamente. os problemas da nossa classe. Nós muito temos bem. as especializações hoje que estão muito atuais, Cleo, né? Professores que não são somente o meu caso, que se formam nessa área e eles lutam pelos direitos dos alunos e dos colegas, né? Que são os direitos educacionais, são especializações, temos curso até de mestrado nessa área. Nossa, interessante, né? assim, o objetivo do nosso bate-papo hoje, voltando a falar, em comemoração ao nosso dia do professor, nós assim que fomos muito cobrados nessa pandemia, nós que fizemos um formato diferente com Deus sempre acompanhando, e também um convite, um pedido a você, pai, não deixe seu filho sem estudar, e perder um ano é muito prejuízo. Uma vez me falaram assim que para cada ano de escolar perdido são 5 anos de atraso nesse ano. Do mínimo, né? É verdade. Muitos pais, acredito eu, Cleo, que eles não querem deixar, né, de modo nenhum. Hoje nós temos a questão bem mais acessível, né? É por isso que está aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir aos nossos alunos, crianças e adolescentes, que eles realmente estudem, né? Que não vão para a rua
vender balas em semáforos, né? Tem programas governamentais vinculados às políticas públicas, o que fala no artigo 53 também e no 206 da CF, para que esses alunos eles possam se manter dentro da escola, de forma até viável. E os pais também, enquanto família, eles têm essa obrigação, por isso que fala que é o dever do Estado e da família. Bom, lá na Lei de Diretrizes e Base nacionais, nacional, da Lei 9394 de 96, no artigo 37 fala dessa modalidade, que é a EJA, né? Tem alguns professores por questões culturais, regionais, chamam de EJA também, então tudo é válido, que é a educação de jovens e adultos. Lá no 37 da LDB, fala que a educação de jovens e adultos, ela será destinada justamente a muitos pais que antigamente, por exemplo, não puderam estudar, porque começaram uma vida de trabalho assim, bem cedo, né? Então muitos não sabem, eles são ou analfabetos funcionais ou totalmente analfabetos, analfabetos da triste estatística que nós temos. Nós sabemos assim que muitos pais, nossos pais principalmente, eles tiveram muita dificuldade, exatamente, não tinha escola próxima de casa. Era uma geração onde tinham que começar a trabalhar muito cedo para ajudar os seus familiares, no sustento, né? da família, no sustento, né? Da família, e por algum motivo só um vai saber qual foi, deixou de estudar naquele tempo. Aí nós temos hoje o quê? A EJA, né? Que é a educação de jovem adulto, que a cada 6 meses você pode concluir um ano escolar, não é verdade? Aí tem a EJA para o... Pode falar que você tem mais know-how para falar da EJA que eu. O know-how, realmente. Bom, então lá no 37 está garantida essa modalidade, no 37 da LDB, está garantida essa modalidade de ensino, por exemplo, para essas pessoas. Já viu o ditado, Cleo, que dizem assim: eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive, né? Aí eu não tive a oportunidade de estudar, então vou ter que colocar e ter a obrigação de manter meu filho na escola. Mas papai, mamãe, você ainda tem tempo, nunca é tarde, né, professora Cleo? Você volta lá, porque é direito seu de estudar nessa modalidade. Você que não concluiu no ensino fundamental e médio também. Mas sabia, tá? Dentro da faixa etária. Que nessa perspectiva de dar o melhor para o seu filho, de incentivar o seu filho a estudar, eu conheço muitos pais que sentaram lado a lado com seus filhos, matricularam, exatamente, pararam assim na terceira série. Né? Uhum. Aí seu filho por algum motivo também teve uma evasão e acabou, não é, atrasando um pouquinho. Eles sentaram lado a lado com seu filho e conseguiram concluir junto com seu filho, deram um incentivo e ao mesmo tempo resolveram a questão que estava pendente. O que acontece linkado a isso, de modo paralelo, nós temos também essa questão dos pais que relatam, por exemplo, mas o ensino de hoje é diferente, com essa questão da pandemia, eu preciso sentar com meu filho e eu estou aprendendo junto com ele, né? Então, mas é verdade, você aprende. Tem até uns vídeos engraçados aí, que diz assim, eu mesma, a minha filha está na terceira série, tem questão de matemática, que eu digo assim, misericórdia, o que é isso? Aí como o meu esposo é formado em matemática, é professor de matemática, e a Fátima já disse assim: mamãe, papai que sabe matemática, você não sabe. Ela sabe português e história, eu também sou formada em história. Ah, ótimo. Pela UEG. Pela UEG eu vi a sua biografia lá. E como você citou, Cora, né? Como a gente sempre tem que aprender, a gente que é pai e tudo dentro dessa modalidade, por exemplo, dessa situação da pandemia, Cora Coralina fala que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende com quem ensina, que é o lema de nós professores, não é? Bom, então, já para a gente finalizar a questão da EJA, como é um direito que nós temos no artigo 37, quando eu fiz esta monografia, lá no curso de Direito em Barreiras, eu fui para campo, né? Eu fui... Você foi não, você já estava no campo, verdade. Você está há 18 anos no campo. Exato, é verdade. Né, inclusive eu trabalhei no colégio estadual, né? Você não foi, você? Eu só fui pincelar o que a gente já tinha, né? E lá, a maior queixa, por exemplo, dos alunos, que eu os ouvi também, e dos professores, os professores questionaram muito a questão, por exemplo, do material, que não tem um material específico para EJA, eles têm que elaborar aquele material voltado, porque o raciocínio de uma pessoa que tem 20, 30 anos parada na sala de aula não é o mesmo de uma criança ou de um adolescente que está ali fresquinho, né? Só a questão dos insumos mesmo, né? O Estado, que é incumbência do Estado, de mandar. Então essa foi
a maior reclamação por parte dos docentes. E dos alunos, a questão, por exemplo, até de lanche, porque os alunos da EJA, eles vêm muitas vezes do trabalho. Né? Precisa ter uma alimentação. Exatamente, é diferenciada a alimentação deles. Eu conheci algumas escolas que serviam realmente jantar, isso é Exato, interessante. é uma refeição. Ou seja, pessoal, o que nós estamos falando, nós temos mais de 30 minutos de bate-papo, tem uma chuva que está dizendo assim, ó, já dei um tempo para vocês, o lugar é lindo, tem manga, tô assim... Só tenho mesmo a agradecer a Deus, agradecer ao meu esposo, que às vezes aqui eu esqueço, mas Deus sabe, né? Que ele é o maior incentivador desse canal, eu só sento aqui e falo. Tá muito bom esse canal, a galera tá gostando muito e a gente vai atingir aí 1.000, 2.000, 3.000, com fé em Deus, toda a vontade de Deus. Como você falou em Cora, antes de vocês, eu gostaria de encerrar com a outra poesia da Cora, acho que eu vou lembrar, mas você pode fazer suas considerações finais, por causa do tempo e da chuva que está vindo. Bom, eu gostaria, na realidade, além das considerações, de agradecer realmente, viu, Cleo, em ter, de alguma forma, contribuído a você com esse canal e contribuído também com a sociedade santo-antoniense, goiana e brasileira também. Porque eu tenho a mais plena certeza de que o nosso vídeo, o seu canal, ele vai atingir e vai chegar em determinados locais que onde tiver internet... Até lá o canal Bate-Papo com a Cleo. Glória a Deus, eu tomo posse, como diz. Então só tenho a agradecer mesmo, muitíssimo obrigado. E as pessoas que não me conheciam, né? Porque a gente que é professor, às vezes a gente é pego de calças curtas, né? Eu mesmo particularmente gosto de andar muito de chinelo na rua, de bermuda, então as pessoas às vezes não sabem um pouco acerca então da gente. Então vocês tiveram a oportunidade de me conhecer um pouquinho melhor, né, nessa e muita formação, na verdade. Já é advogado, estou à inteira disposição, de né? espanhol, de língua portuguesa. Então, assim, agradecer mesmo sempre a Deus por ter nos colocado pessoas tão maravilhosas nesse canal. Já temos quase 50 convidados nesse canal. E com a sua ajuda vamos chegar aí aos 1.000, é o número que Deus permitir. Então, para concluir, deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma outra poesia da Cora que diz assim: mesmo que tudo pareça desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho da vida certo que o mais importante é decidir. Decida por continuar lutando, decida por continuar estudando, decida por continuar estar conosco nesse canal. Exatamente. Inscreva, deixe seu like mais uma vez. Muito obrigada. Inscreve aí, deixa o like. Um abraço, galera.